Salve, salve família gamer, como é que cê está? Cês estão bom? Estamos iniciando mais um podcast aqui no Radar 45, hoje voltado mais pra Gamer Up. A gente vai falar aqui sobre PC Gamer, sobre tecnologia. E você que não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade nossa aqui do Radar 45. Teremos muitas novidades boas essa semana, muitos convidados especiais, muitos não, na verdade são apenas dois, mas vão ser dois podcasts muito top. Tô aqui com o João, o famoso Parox aqui, tá nos bastidores aqui, né? Não quis gravar com nós hoje, na próxima ele vai estar aqui com nós também. A minha esposa hoje vai estar fazendo 10 perguntinhas gamer, 10 perguntinhas sobre PC Gamer aqui pra mim. Eu vou tentar responder do jeito mais objetivo possível pra vocês. Dá um oi pra galera aí, amor. Oi. Oi. Quais são as perguntas que você tem pra nós hoje, minha vida? Vale mais a pena investir primeiro em placa de vídeo ou memória? Tá, então tá. Se vale mais a pena investir em placa de vídeo ou em memória RAM para PC Gamer, família? É uma pergunta que, cara, tem sempre um contexto todo, né? Tem que ver qual que é o gargalo do teu PC Gamer. Se o gargalo tá sendo placa de vídeo, vamos investir em placa de vídeo. Se o gargalo tá sendo na memória RAM, vamos investir na memória RAM. Tem que ver onde está o gargalo no teu PC Gamer. Bem objetiva, beleza? Segunda pergunta. Dual Channel faz tanta diferença assim no desempenho dos jogos? Dual Channel não faz diferença, família. Faz diferença sim. Dual Channel faz e muita diferença. O bom, família, é que agora as novas gerações de computadores, placa-mãe e processadores, eles já ativam o Dual Channel com apenas um módulo de memória só. E isso mesmo, a tecnologia evoluiu. Até a DDR4, pessoal, a gente precisa de 2 módulos de memória com a mesma frequência, mesma latência, mesma capacidade, para que a gente consiga extrair ali todo o máximo de desempenho do computador e ativar o Dual Channel. Família, importante lembrar que por que a gente sempre procura ter a mesma marca? Quando a gente pega a mesma marca e modelo de memória, a gente pega exatamente os mesmos componentes, tantos de capacitores, todos os componentes na placa da memória ali, e isso também vai fazer uma sincronia ainda melhor e um desempenho ainda melhor na máquina, beleza? Qual jogo você escolheria para testar um PC top pela primeira vez? Cara, eu gosto, as minhas bases, assim, qual o jogo? Eu gosto muito de GTA. GTA hoje é um jogo até leve em vista dos outros jogos que tem. Mas pra mim tirar uma base, quando eu monto os meus PC para ver qual é o desempenho, eu uso como base, como referência ali, o GTA V, no modo história mesmo, porque você tem uma referência, um CS2, um Fortnite, um Valorant e mais ou menos nessa pegada aí. São os principais jogos que eu testo ali para ver se a máquina ficou com um bom desempenho. O que te dá mais satisfação? Montar um PC ou jogar nele depois? Com certeza montar o PC. Família, essa é a minha vida, é montar o PC e ver a satisfação do cliente ali, a criança comprando, o filho comprando o PC, montar o computador. Sabe qual que é o massa, família? É você montar o computador e aí você apertar o botão power, ligar tudo e já dar vídeo de primeira, funcionar tudo de primeira, isso é muito satisfatório pra gente. O aumento da RAM é só fase ou virou novo normal? Bom, precisamos da ajuda do Parox aqui para decifrar essa pergunta aqui, mas chegamos a um termo denominador comum. Conseguimos entender que era sobre o preço, tá? Então, eu acredito que é só uma fase, tá? Porque a indústria, ela tá se adaptando, né? Ela tá surgindo novas empresas aí interessadas em estar produzindo a memória RAM, porque não tá na mão de poucos, né? 2 ou 3 ali principais grandes indústrias, empresas que fabricam a memória RAM aí no mundo, né? A gente é dependente delas e como uma parte aí direcionou para IA, deu uma apertada nos valores. Quando há mais procura, né, pessoal, demanda aumenta, a mais procura automaticamente o valor sobe. Com certeza é uma fase, vai passar esse período de guerra, tudo, vai voltar tudo normal. Inclusive, eu creio que o dólar vai baixar, porque os Estados Unidos está querendo brigar com todo mundo, o dólar vai baixar, e a gente sabe que a moeda global ainda é o dólar, então com certeza vai baixar o valor da memória RAM. A gente está pagando caro porque precisa ou porque aceita? A gente está pagando caro porque precisa, porque, na verdade, ser bem sincero para vocês, a única coisa que mudou o preço mesmo foi a memória RAM. Placa de vídeo praticamente está nos mesmos preços, placa-mãe também, processadores também. A gente não teve uma alta significativa
nesse setor de informática. Foi só na parte de memória RAM mesmo, então. Mas estão extremamente caras. Hoje a gente tá tendo que garimpar e reutilizar memórias até usadas, seminovas, porque as novas realmente estão bem salgadas. Vale a pena misturar memórias RAM diferentes no mesmo PC? Vale a pena misturar se for a mesma frequência, latência e capacidade. Né? Se você conseguir deixar o Dual Channel ativo ali, e é o que você tem naquele momento, a memória que você tem, é óbvio que é melhor utilizar do que não utilizar. Agora, por exemplo, você já tem 8 GB de memória no teu PC. Você vai deixar com 16 GB, mas assim com frequências diferentes, não ativar o Dual Channel, a não ser que você não jogue, que você use programas como de edição de imagem, de vídeo, que você use programas que usam bastante memória, aí até talvez nessa situação compense. Mas assim, pra jogar não, fica com os 8 ali no single channel mesmo e não inventa moda. Compensa investir em DDR5 agora ou ainda tá cedo? Hoje o nosso custo-benefício está sendo no DDR4. Claro que isso, o custo-benefício do padrão de clientes que eu atendo. O custo-benefício se encaixa em cada cliente. O custo-benefício do João é um, o custo-benefício da Bruna é outro, o custo-benefício do Douglas é outro. Depende da realidade financeira aí de cada ser humano. Porém, o custo-benefício, na minha opinião, ainda está no DDR4, mas, claro, depende do patamar, depende do nível ali de investimento do cliente. Se ele vai investir um pouco mais, a gente já pula para um Core i5 ali de 14ª geração, e aí já implanta uma DDR5, mas se bem que ele atende a tanto DDR4 como DDR5, dá para usar as duas plataformas, né? 8 GB de RAM ainda vale a pena ou ficou ultrapassado? 8 GB de RAM a gente ainda está utilizando, por quê? Por conta do aumento do preço das memórias, né? A gente estava montando um mínimo os nossos computadores com a partir de 16 GB em Dual Channel, né? 16, 32, montamos até alguns com mais, né? Mas no momento a gente está utilizando, o que a gente está fazendo, pessoal? Os PC mais antiguinhos a gente bota 2 pentes de 4, beleza, para trabalhar no Dual Channel. Os PC já DDR4 a gente já trabalha com um pente de 8 ou 2 de 16, um de 8 para migrar para 16. E muitas vezes a gente trabalha com 16 quando a pessoa quer migrar para 32. Conversa com o cliente tem interesse em depois, né, fazer o upgrade, daí a gente coloca um pente de 16, um módulo de 16, marca conhecida, né, para depois não sofrer com o Dual Channel. Vale mais a pena investir em RAM ou em SSD primeiro? Depende do gargalo. Essa é muito simples, pessoal. Depende do gargalo. Você tem que achar onde está o gargalo do teu PC. Teu gargalo tá no SSD, teu SSD tá cheio, vai ter que trocar SSD. Tá na memória RAM, vai trocar a memória RAM. Armazenamento nunca é demais. Quanto mais armazenamento, mais jogos, mais programas, mais arquivos você pode salvar na tua máquina. Então armazenamento nunca é demais. É sempre bom uma sobra, né? Mas memória RAM também é bom, né? Quando você tem um orçamento sobrando, você investe ali nos dois. Mas você vai ter que sempre estar analisando onde está o gargalo da tua máquina. Como saber se está na hora de fazer um upgrade de memória RAM? Como saber se está na hora de fazer um upgrade de memória RAM? Seguindo agora o nosso canal aqui, seguindo agora, segue o Radar 45, você vai descobrir isso e muito mais, família. Ou também, você pode trazer aqui na Gamer Up, computadores de alta performance em Cascavel, Paraná, a loja número 1 em PC Gamer na região 45. Família, vou responder a última pergunta, desejar muito obrigado, um forte abraço a você, o nosso seguidor, que está sempre aqui com a gente, nos apoiando. É muito importante, deixa teu like, deixa teu comentário, sugestão para os próximos vídeos, é muito importante, a gente quer estar conectado com vocês. Vocês, nosso amigo, nosso espectador, os nossos clientes. E não deixa de seguir o Radar 45, família, pelo amor de Deus. O Radar 45 é o podcast Raiz de Cascavel. Raiz de Cascavel, não há outro. Raiz de Cascavel, segue, família, segue. Tamo junto. Agora eu vou responder, como saber se está na hora de fazer upgrade de memória RAM? Além de trazer na Gamer Up, você pode analisar se a tua máquina está com gargalo. Baixa o MS Afterburn, né? Configura ali, né? O que você acha, João? É uma boa, né? Baixar um MSI, o que você acha? Como que a gente pode ver se está precisando colocar mais memória RAM no PC? Seria isso, né, João? Porque eu acho que teria que baixar o MSI ali, né? E tá monitorando ali, né? E claro, pessoal, vamos combinar aqui, vamos deixar aqui já... Para finalizar aqui, ó, 8 GB é pouco para os jogos atuais.
tem que ser o mínimo 16. E assim, se você depende o que você vai fazer ali, quais configurações que você vai fazer no teu game, né? Então, se você tem 8 GB, você já tem que estar ciente que é pouco, que você vai ter que migrar para o 16. E aí você vai ter que fazer toda a analogia da tua placa. Tem 2 slots, tem 4 slots, o que eu vou fazer? E se você não sabe, vem para Gamer Up. Fechou, família? Tamo junto, um forte abraço. Aqui estamos encerrando mais um podcast da Gamer Up, aqui no Radar 45, o podcast Raiz de Cascavel. Tamo junto, falou, valeu!